Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Queridos, vamos hoje meditar na palavra de Deus, assim como já anunciou a nossa missionária Milka, que hoje teríamos essa responsabilidade. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Se você acompanha a leitura bíblica, também lendo na sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você folhear aí as santas páginas da palavra. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sim, você já deve ter entendido que esse é o tema da nossa ministração de hoje, ou talvez você já deu uma passadinha lá no Instagram da missionária Milka Tavares OFC e já viu que o tema da palavra hoje é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz exatamente isso que acabei de ler, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. Para entendermos corretamente o significado de ser templo do Espírito Santo, precisamos considerar alguns pontos importantes. E em primeiro lugar, eu já me emociono com isto, porque, irmãos, que privilégio, não é? Que honra poder ser templo do Espírito Santo, poder ser falho, imperfeito, pequeno, limitado, e somos tudo isto, pecadores, espiritualmente falando, tão oscilantes. Tem dias que parece que a gente está cuspindo fogo, marchando, dando glória. Tem outros dias que a gente acorda como esse clima tão incerto no estado de Pernambuco. Ora chove, ora faz sol. Uma hora a gente está com aquele desejo de orar tão grande, na outra a gente já não tem mais aquela vontade, parece que aquela força espiritual que tínhamos se esvaiu e estamos fracos na fé. Mas mesmo assim, somos templo de Deus. A verdade de que somos o templo do Espírito Santo de Deus aponta primeiramente para a forma com que Deus manifestava a sua presença no Antigo Testamento. Porque na antiga aliança Deus era adorado no tabernáculo, construído primeiramente no deserto e mais tarde no templo construído em Jerusalém, durante o reinado do rei Salomão. Prazer que não teve Davi, embora tanto o quisesse, mas as suas mãos eram muito manchadas de sangue, pela forma como ele vencia as suas guerras. E Deus, ainda assim o honrando, deu a Salomão, o seu filho, a honra de construir o templo. O templo era o local
onde o nome de Deus habitava, no sentido de que a sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo enchia-se com a nuvem da sua glória. Está lá em 1 Reis 8, 10 e 11. E a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor, ela enchia toda a casa. Dê glória a Deus. Na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-os com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. Onde eu estiver, preciso me lembrar que sou agora templo do Espírito Santo. E como agora é de uma forma permanente, o Espírito Santo não pode, não quer, não deseja me fazer uma visita. Ei! Psiu. Entendeu aí? O Espírito Santo de Deus não quer te fazer uma visita. Ficar indo e vindo e você dizendo a Ele, aleluia, Espírito Santo, dê licença, que eu vou precisar do ambiente para colocar uma outra pessoa no teu lugar. É quando você troca a presença do Espírito Santo por aquele relacionamento extraconjugal, por aquele relacionamento de fornicação, quando você, mesmo que não seja casado, está praticando sexo ilícito. É quando você pede licença ao Espírito Santo para ocupar o seu coração com amizades, entre aspas, que estão lhe separando de Deus. Porque na realidade o verdadeiro amigo, eu sempre disse isso aqui, é aquele que lhe aproxima de Deus e não o contrário. É quando você pede licença ao Espírito Santo de Deus para ocupar o espaço do seu coração com qualquer outra prioridade que não seja o próprio Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 6 e 16, que nós somos o santuário do Deus vivo, gente. E isto é algo muito sério. Mas na frente, quando já li aqui, ele fala, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? É uma pergunta. Em outras palavras, ele está nos exortando a nós, através da igreja em Corinto, dizendo, esqueceu que você é templo, é edifício, e ele vai usar essa expressão ali aos Efésios 2 e 21, dizendo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Nós somos templo, mas começamos como edifício. Oxe, como assim, pastor Heraldo? Porque um dia, querida, querido, eu e você fomos formados por Deus, fomos criaturas de Deus. Criatura é um edifício, ele foi construído, ele foi formado, ele foi edificado, ele é uma edificação das mãos de Deus. Para quê? Para que se torne um templo. Aí é que há um processo, porque em 1 Coríntios o mesmo apóstolo fala explicitamente sobre como o povo de Deus é o templo do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo vai destacar duas passagens fundamentais sobre esse assunto. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6 e 19. E embora esses versículos sejam muito semelhantes, o enfoque de Paulo é diferente em cada um deles. Escute! Em 1 Coríntios 3 e 16, ele está apontando para o povo de Deus em toda a sua coletividade e ao mesmo tempo unidade, como sendo o santuário de Deus. Em outras palavras, ele não está tratando de individualmente
cada um particularmente como templo do Espírito Santo, mas está falando da igreja, do completo corpo de Cristo, da igreja como sendo aquela célula que une um ao outro em comunhão. Templo de Deus também. E eu vou ler o que está em 1 Coríntios 3:16 para você entender, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No contexto dessa passagem, o apóstolo repreende os coríntios e ao mesmo tempo chama a atenção deles para o fato de que a igreja é o único templo na qual Deus habita, de modo que a igreja precisa ser santa, porque o próprio Espírito de Deus habita nela e o Espírito é santo. Oh, glória a Deus! Pastor Heraldo Tavares, e os que destroem o Espírito, o templo do Espírito Santo? Pois é, sendo eu e você templos do Espírito Santo, nesse versículo seguinte o apóstolo Paulo faz uma grave advertência ao dizer que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Muitas pessoas interpretam esse versículo de forma completamente equivocada, pois não entendem que o foco de Paulo aqui continua sendo a comunidade dos redimidos, isto é, a igreja. Quando o apóstolo adverte sobre aqueles que procuram destruir o templo do Espírito Santo, ele se refere a todos que se dedicam a afrontar, a corromper, a se opor propositalmente à igreja, seja por falsa doutrina, ou mesmo por modo de vida mundana, que busca influenciar os membros do corpo de Cristo ao erro. É aquela pessoa que nem é crente nem deixa a esposa ser. É aquela pessoa que nem crê que Deus existe e quer contaminar outros, não é? Como esses pseudos artistas que querem usar a mídia de que dispõem para incentivar as pessoas a não crerem em Deus, que zombam da pessoa bendita do Senhor. Claro que aqui não cabe nenhum comentário e nem vou fazer isto para aludir a uma louvação ou a uma alegria pela morte de ninguém, é claro. Mas um determinado ator zombava da pessoa de Deus, zombava da figura divina, da pessoa bendita do Senhor Jesus. E chegou a dizer em um dos vídeos para um programa humorístico do qual participava, que se um dia fosse diagnosticado com a Covid, ele pegava o papel do exame, rasgava e comia com farinha. E lamentavelmente veio a perecer, a morrer dessa enfermidade. Queridos, a palavra de Deus diz que quem age assim não ficará impune, ao contrário, o próprio Deus o destruirá, pois aquele que se levanta contra a igreja, se levanta contra o próprio Deus que habita nela. Uma vez, eu não sei se já falei aqui, eu estava fazendo um culto em uma ótica evangélica ali no centro da cidade, juntamente com a missionária Milka e alguns cantores. E nós havíamos pedido aos irmãos que levassem literaturas para distribuirmos aos carros e aos transeuntes que passavam ali na frente. Era no centro da cidade do Recife. E eu observava quando uma querida irmã em Cristo entregava uma literatura para um carro que estava passando, parava para olhar aquele movimento ali naquela determinada ótica. E quando aquele homem ele pegou a literatura bíblica, você sabe, aquele folheto bíblico, não é, que a gente entrega, que contém também a palavra de Deus, não é só porque é a Bíblia Sagrada que precisa de respeito, ali também contém a palavra de Deus e é preciso ser respeitado. Ele pegou aquele papel, amassou e jogou no rosto da irmã. E eu lá no microfone clamei o sangue de Jesus Cristo.
e disse: o sangue de Jesus tem poder. Pois bem, há pessoas que, mesmo que você não reconheça, querido, querida, com essa atitude tão brutal, tão desagradável e tão mal educada, por dizer apenas palavras mínimas, age assim. Eita, como assim, pastor Heraldo? É quando ouve a palavra de Deus e não obedece. É quando escuta o convite para ser templo do Espírito Santo e diz: não, outro dia, outra hora, outro momento. É quando alguém lhe diz: você quer aceitar a Jesus como Salvador? E ele diz: não. Fechou a porta do coração. Jesus não pode entrar, porque ele e ela não quis ouvir. É quando, por muitas vezes, aleluia, o próprio Espírito Santo quer lhe convencer, porque a Bíblia diz que é Ele quem faz isto, do pecado, da justiça e do juízo. E ele simplesmente se desvia para um lado, para o outro, mas não quer andar no caminho que o próprio Deus determinou para que ele caminhasse. Nessa passagem que lemos hoje, Deus, o próprio Pai eterno, quer morar em nós. Interessante que o próprio Deus, quando fez Adão e Eva, ele descia na virada do dia para estar habitando, visitando a sua criação, até que o pecado separou Deus do homem. Porém, o próprio Deus enviou o seu Filho ao mundo e fez isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fez isto para que hoje não só visitasse na virada da tarde, mas morasse propriamente nos seus filhos. E hoje o próprio Deus quer morar na sua vida. Hoje o próprio Deus quer morar no teu viver, quer fazer morada no teu coração, quer que você seja o templo e morada do seu Espírito Santo, quer que você a partir de hoje o abrigue. Por isso que ele bate a porta. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra, ceia com você e você com ele. Oh, aleluia! Isso quer dizer que hoje o próprio Deus está querendo fazer de você templo e morada do seu Espírito Santo. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. Oh, glória! O que se vê, o coração sente. Aleluia! O corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente. Meu corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Sabe, querido, querida, eu sei, eu sinto que isso é um privilégio. O próprio Deus querer morar em mim, morar em você.
mas ele é tão extremamente educado que não arromba a porta do coração de ninguém. Ele bate a porta. E eu e você é quem diz: eu quero, Senhor, que o Senhor more em mim. Sim, eu quero abrir o meu coração, ou não. É você quem diz: Senhor, eu abro o meu coração para ti, ou não. Ou diz: não, eu não quero abrir o meu coração para Jesus. Mas eu quero perguntar: você hoje quer ser templo do Espírito Santo? Você quer ter o Espírito Santo de Deus na tua vida? Se você deseja hoje ter o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida, então você vai mandar um WhatsApp para 8135